Bom, pessoal, vamos pensar em prosperidade. Por quê? Porque a ideia desse vídeo agora é falar sobre prosperidade. Prosperidade mesmo. E para isso, ter atitudes prósperas é o caminho. O que seriam atitudes prósperas? Você fazer, porque lembra, gente, essa parte do ser é o fazedor. Tem o fazedor que faz coisas para o corpo e esse agora é para a matéria. Então a gente não pode deixar de lado em nenhum momento que o grande cuidado agora é com a matéria. E o que estamos fazendo com a nossa matéria? O quanto conseguimos multiplicar a matéria em torno do dinheiro, que é a moeda que a gente tem de troca. Como eu estou conseguindo lidar com essa matéria? Como eu consigo lidar com o dinheiro? Como eu consigo multiplicar esse dinheiro? O que eu acredito que me convence e quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de comparação com aqueles que têm mais ou que têm menos que a gente, porque sempre vai ter alguém que tem muito mais. Alguém por perto que tem muito mais que a gente, ou alguém por perto que tem muito menos. E essa não é a nossa questão, porque não é a nossa vida. Cada um com o seu cada um. É nós. A gente começar a avaliar a nossa prosperidade. O quanto a gente tem feito para ter uma vida melhor. Então, se a ideia é, tá bom, eu quero satisfazer o meu ser físico material. Eu quero ter uma vida mais próspera, eu quero ficar muito satisfeita com a minha vida financeira e material. Então tá, então se a gente resolveu isso, ter uma vida melhor, mais conforto, mais mobilidade, você poder fazer as coisas que você quer, comprar as coisas que você precisa, que você sonha, realizar coisas legais, fazer coisa pelas pessoas, poder ajudar pessoas, poder ajudar em situações, poder melhorar a sua vida nas outras partes do ser, podendo aproveitar a vida muito mais, porque uma coisa a gente tem que admitir, gente. Com dinheiro, a gente pode ajudar muito mais as outras partes do ser a se desenvolverem. Muito mais. Não precisa nem falar o que o dinheiro daria de bom para o ser sensorial, ou para o ser família, ou para o ser real, porque é óbvio, né? Se você tá super trabalhado, e você pode ajudar muito mais, você pode fazer muito mais, você pode se locomover muito mais. Então, de maneira alguma, vamos pensar aqui que a prosperidade possa ser algo condenável. Pelo contrário, vamos pensar como a prosperidade como uma virtude. E virtude é sempre divino. A natureza é muito rica. Ela dá muitos frutos, ela passa por uma tempestade daqui a pouco. Então, uma vez eu li que se uma pessoa muito rica perdesse tudo, a chance dela voltar a ser muito rica era enorme. E de uma pessoa muito pobre ficar muito rico era mínima. Eu achei muito legal isso. Por quê? Porque é a mentalidade da pessoa. É a permissão que essa pessoa dá para ela mesma. Não sei se ela já alcançou alguma vez, ela vai alcançar de novo. Ela tem um mecanismo que produz riqueza. Enquanto tem gente que tem um mecanismo de não produzir. De produzir sempre o aperto, a condição mínima. É como se fosse um modo de agir. E agora o que eu queria falar aqui é esse modo de agir mais próspero. É um modo de agir, modo próspero. Vamos falar assim, modo próspero de agir. Bom, para que a gente prospere, prosperidade significa um dia melhor que o outro, uma situação melhor que a outra, sempre melhorar. Prosperar é melhorar aquela condição. Então a gente pode pensar
que a gente pode melhorar a nossa condição de ganhar. Se a gente começar a melhorar essa condição de ganho e pensar no ganho como uma troca com o universo, uma troca com o mundo, eu ofereço algo para o mundo e ele me devolve em pagamento mesmo, em dinheiro. Então eu posso começar a pensar em produzir conteúdo. E quanto mais eu conseguir ajudar as pessoas com aquilo que eu produzo todos os dias, mais condições eu vou ter de receber essa paga. De quem? Do universo. Então seria a gente pensar no sentido de melhorar a nossa condição de fazedor, porque lembra que o ser físico é um fazedor, ele faz coisas. Então a gente precisa otimizar o nosso tempo. Quando a gente pensa em riqueza, em dinheiro, uma coisa maior e não só o básico, a gente vai envolver todas as partes do ser. A gente vai precisar do esforço, da dedicação e do consentimento de cada parte do ser, para que você consiga sair de uma atitude X para uma atitude 100 vezes X ou 30 vezes X. Vai dar trabalho? Vai. Por quê? Porque a ideia que a gente está falando aqui de prosperar é prosperar como pessoa. A nossa pessoa prosperar. As 10 partes do ser prosperarem junto. A maneira melhor. Lembra das partes do ser e a empresa, que teve aquelas lives, está lá no nosso canal do YouTube. Sugiro que vocês assistam. Tem aula também, né, da mesa reikiana, das 10 partes do ser. Então, já está um pouco familiarizado com isso. E na minha vida, minha empresa, quando a gente pensa nisso, prosperar seria a nossa empresa melhorar as condições, ter sucesso, ter lucro. Fazendo o quê? Fazendo a coisa certa. Tendo atitudes coerentes com aquilo que a gente quer. Então, a primeira coisa é a coerência. Eu tenho feito algo para melhorar as minhas condições, olhando como uma empresa, me olhando como uma empresa, como aquela parte que precisa dar lucros, que precisa... Porque a gente já tem o desgaste e os gastos naturais para viver. Então, para prosperar, a gente tem que ter aquilo que a gente já gasta, os nossos gastos, e ter mais do que a gente precisa. Aí sim a gente pode melhorar a cada mês, a cada ano, a cada 10 anos. A gente pode ir dando alguns pulinhos e até a condição ficar muito melhor. E se eu estou fazendo no meu dia a dia, eu tenho feito um pouco melhor hoje o que eu faço do que eu fiz ontem. Eu estou mudando conforme as necessidades que o mundo me pede. Eu estou conseguindo trabalhar aí de uma forma mais otimizada, de uma forma mais produtiva. Eu consigo todos os dias fazer um pouco mais. Bom, vamos lá, vamos voltar bem lá no passado. Hoje o meu filho caçula tem 30 anos, 29 anos. Naquela época, então vamos colocar 30 anos atrás. Há 30 anos atrás eu comecei a pensar sobre a riqueza. Não só sobre a riqueza, mas sobre o dinheiro em si. Então hoje eu tenho 52, eu passei 22 anos da minha vida numa situação, eu passei uma infância pobre mesmo. Não é assim, eu morei num apartamento, não sei se alguém aqui conhece Brasília, lá a gente chama de quadra,
uma quadra nobre, era 110 Sul, ainda existe essa quadra, né? Então, no setor sul de Brasília, um setor muito bom, a quadra que eu morava, ali moravam filhos, meus colegas eram filhos de políticos e políticos bem-sucedidos. Para vocês terem ideia, o prédio que eu morava, embaixo era todo mármore, mármore branco, gente. Imagina quanto que não vale um apartamento desse hoje. O meu pai pagou uma parcela e morreu. E aí eu fiquei ali para minha mãe não perder o direito. Eu sei que a história é longa, né? Mas resumindo, a minha mãe tinha uma pensão de um salário mínimo. E a gente morava num apartamento num prédio que custava uma fortuna. Ou seja, eu vivi no meio de pessoas ricas, muito ricas, que tinham chofer. Naquela época meu pai morreu, eu tinha 3 para 4 anos. E nessa época que eu morei nesse apartamento, onde tudo começou a acontecer, eu já estava com 6, 7 anos e fiquei ali até os 13, eu acho. Então eu passei essa passagem para a adolescência convivendo com pessoas que tinham muito dinheiro. Todas as pessoas tinham empregados, chofer, roupas lindas, não sei, e eram as crianças que eu convivia. Como era viver sem dinheiro nenhum em casa, convivendo com coleguinhas, com amiguinhos muito ricos. Foi bom? Não, gente. Foi muito ruim. Para falar a verdade, foi péssimo. Por quê? Porque a autoestima ficava ali no pé, né? A gente só não entendia por que a gente passava por isso. Porque uma criança não entende muito. Porque fora que os problemas dentro de casa de uma pessoa que não tem dinheiro são problemas que quem tem dinheiro não enfrenta. Então, quer ver um exemplo que eu tinha que enfrentar um dos problemas? Eles sabiam que eu não tinha, né? Era lógico, era claro isso. Não tinha móveis dentro de casa, não tinha nada, era tudo muito. Era uma vida pobre, só que num apartamento de luxo. E a gente não tinha como sair dali, porque se saísse dali, tinha que pagar algum lugar para ficar. Então a gente foi obrigada a ficar ali. Mas ali me ensinou muita coisa. Então, um dos desafios que eu tinha, por exemplo, era que na volta da escola, porque naquela época, não sei como que é agora, mas há 40 e poucos anos atrás, as escolas que ficavam naquelas quadras eram escolas públicas, escolas muito boas. Então, até a 6ª série, todo mundo que tinha grana, e estudava naquelas escolas. E depois da 6ª série, na 7ª, já não tinha mais pra gente. Aí cada um ia para uma escola particular. Na época era Marista, que tinha em Brasília, não lembro os outros nomes das escolas. Mas eu lembro que Marista era uma que todo mundo falava e todo mundo almejava naquela época. 46 anos atrás. Mas tinha outra opção, que era na outra quadra, para quem não queria pagar, né? Que no caso eu fui para lá. Mas convivendo até a 6ª série, então eu fiquei, né, nessa escola pública, convivendo com os colegas que tinham dinheiro. O maior desafio era quando voltava e eles resolviam subir. Eu morava no 6º andar, subia ali na hora do almoço. Porque quando eu voltava e passava na casa deles, por exemplo, no apartamento das minhas amigas, tinha tudo, tinha uma mesa posta com todas as comidas, com todas as coisas que a pessoa que tem grana tem. Na minha casa a gente revezava. Por muito tempo foi assim. No almoço era arroz e um ovo e no jantar era arroz e um tomate. E isso era comum, era normal pra gente. A gente podia trocar, podia comer o tomate no almoço e o ovo no jantar, mas era um ovo e um tomate por dia. Isso era o que a gente conseguia comer, e arroz. E pão a gente comia à vontade, era muito pão. Pão que era uma beleza.
O desafio era não mostrar para as minhas colegas essa realidade que eu vivia. Eu não podia mostrar, porque eu já mostrava que eu não tinha brinquedo, eu já mostrava que eu não tinha carro, que eu não tinha nada. Todo mundo sabia que não tinha móveis, mas eu tinha muita vergonha de mostrar que não tinha comida, não tinha manteiga, não tinha queijo, não tinha essas coisas. Isso foi uma dificuldade muito grande. Passou, mudei para Ribeirão Preto, a realidade começou a mudar, porque quando eu mudei para cá com 12 anos, eu já mudei com 12 anos, comecei a trabalhar. Trabalhando eu já consegui ajudar em casa e comecei a trabalhar muito cedo. A minha mãe conseguiu vender o apartamento e aí o dinheiro do apartamento dividiu entre os irmãos, pegou a parte dela, comprou uma casinha legal. A gente começou depois dos 13 anos a ter uma vida normal. Aí as pessoas com que eu estudava eram pessoas simples, normais. E eu também passei a ter uma vida normal. Já não vivia naquela pobreza, até porque eu já podia trabalhar. Meus irmãos também começaram a trabalhar. Então a gente tinha uma vida de classe média, sossegada ali, sem grandes problemas. E a gente veio seguindo nessa vida normal. Aí eu casei, 3 filhos. E o aperto começou a chegar, porque a vida começou a ficar mais cara. E eu tinha alguma coisa comigo de que eu não queria mais passar por aquilo que eu tinha passado. Não queria. E não queria de jeito nenhum que os meus filhos passassem pelo que eu passei. Pela falta mesmo, pela falta de tudo. E isso para mim se tornou o meu objetivo. Eu consegui ter uma vida próspera. Eu estou falando aqui, gente, nesse vídeo, aula, não é para mostrar alguma coisa boa minha, não. É para mostrar que as coisas podem mudar. Mas é uma atitude interna, não é uma atitude externa. Porque em nenhum momento eu acreditei que a culpa de eu passar o que eu passei fosse de alguma coisa fora. Eu comecei a desconfiar no primeiro livro de autoajuda, eu comecei a desconfiar que o problema estava dentro e não fora. O problema de ter ou não ter dinheiro. E aí eu tinha falado do meu último filho, meu filho caçula, porque foi quando ele era muito pequenininho, que os 3 já tinham nascido, e a situação realmente apertou muito financeiramente falando. Por quê? Porque naquela época eu não podia trabalhar, eu estava cuidando de 3 filhos pequenos, e quando você não tem dinheiro, eu já tinha perdido também, não tinha ninguém que pudesse ficar com as crianças, eu tinha que escolher, era uma escolha, ou eu ficava com eles, ou eu colocava eles em algum lugar e ia trabalhar. Então não, a nossa escolha de casal foi que só o Miguel trabalhasse e eu cuidasse deles. E aí os apertos começaram a chegar. Aí as crianças começaram a crescer o suficiente para ir para a escola. E eu tinha muito sério comigo que eu queria dar uma escola boa para os meninos. Era uma coisa que eu tinha assim, eu queria dar uma vida melhor. Eu poderia ter escolhido não ter uma vida melhor, mas eu escolhi naquela hora que eu queria ter uma vida melhor. Por isso que esse vídeo vai falar daqueles 3 pontos, como comportamento, escolhas e crenças. Porque naquele dia que eu peguei o primeiro livro, e eu vou falar o livro que foi do Og Mandino, 30 anos atrás, eu vou lembrar qual o livro de Og Mandino, não lembro qual foi deles, porque depois eu li toda a coleção do Og Mandino. Foi o primeiro livro que caiu na minha mão sobre dinheiro. Fui lá na papelaria, na livraria, comprei e aí eu gostei e comecei a ler outros. Depois dele eu comecei a ler outros. Hoje eu não sei mais se eu gostaria tanto desse autor, mas foi um autor que despertou algo dentro de mim. Hoje você abre o canal do YouTube e você olha 200 mil vídeos diferentes sobre dinheiro, sobre prosperidade. Naquela época, 30 anos atrás, não era assim. Não se falava tão abertamente, não tinha tanto esclarecimento como tem hoje. Hoje você vai achar milhão
de livros, de vídeos que falam sobre isso. Eu até hoje assisto, eu gosto de assistir essas coisas, gosto de ler sobre esses assuntos. Mas naquela época me interessou, porque algumas pessoas eram prósperas. Eu não perdia tempo em querer coisas que eu não tinha, baseado no outro, assim, fulano tem isso e eu não tenho. Eu não perdia um minuto da minha vida me queixando que alguém tinha uma vida melhor que a minha. Eu só pensava que eu queria dar uma vida melhor para os meus filhos, que eu queria poder colocar eles numa escola, eu ia poder comprar roupa para eles, que eu ia poder ter as minhas coisas, que eu ia poder ter uma vida melhor. Isso era uma coisa assim, era uma meta. Eu queria um lugar melhor para morar, eu queria uma condição financeira e eu comecei a fazer pequenos objetivos naquela época. Então, eu li aqueles livros e via minha condição atual, que era péssima, estava muito próximo do que eu tinha passado. E eu sabia que aquilo que eu tinha passado, eu não queria para mim, nem para os meus filhos, nem para o Miguel. Era assim, eu já sabia o que eu não queria. Eu já tinha certeza absoluta do que eu não gostei de viver. Eu não tinha dúvida de que, porque eu vi minha mãe muitas vezes falando sobre o aperto financeiro, e eu via que no fundo ela sentia, e isso não é uma crítica, porque isso tem a ver com as crenças, ensinaram com certeza para ela que tinha a ver com santidade. Muitas vezes eu escutei a minha mãe falar sobre Deus está vendo, Deus quis assim, sabe, falas que levam você a pensar que passar por apuros materiais, de alguma forma está santificando o nosso ser, a nossa vida. Então eu vi muitas vezes conversas dela com um parente, com alguém, que a gente vivia o que Deus permitiu, né? O que Deus queria. Então sempre colocava Deus como responsável pelo que a gente passou. Hoje eu vejo que não foi Deus. Hoje eu vejo que o meu pai tinha uma família que veio da pobreza e que eles ficaram muito ricos, muito. A família do meu pai é muito rica. E nós fizemos parte daquela minoria que perdeu tudo. Então, por conta de algumas atitudes que meu pai teve, que também sem crítica, porque era cada um com as suas escolhas, ele arriscou, ele perdeu, ele não se importou e a minha mãe aceitou. Então ficou assim, situações aconteceram comportamentais, de comportamento não próspero, que envolveu jogos, apostas, riscos mal calculados, que envolveu crenças de que tudo bem, isso é o melhor que a gente tem. Então, uma limitação mental em torno da matéria. Eu não aceitei isso. Eu aceitei isso quando eu era criança. Quando eu era nova, eu aceitei a pobreza. Eu não tinha revolta nenhuma. Eu não gostava. Mas em nenhum momento eu culpava alguém por não ter. E nem invejava. Mas eu não gostava de viver aquilo. Então tem que ficar muito claro o que você está vivendo hoje. Você gosta? Sei que você está assistindo esse vídeo, você está muito longe dessa realidade de falta, de pobreza. Eu tenho certeza. E eu estou me abrindo aqui, não era ideia me abrir. Talvez eu nunca tenha falado isso, que eu falei agora para as pessoas. É que esse é um curso fechado, né? Mas eu estou me abrindo para mostrar que eu passei por várias coisas, que inclui crenças, aceitações, permissões, maus comportamentos, porque eu só posso falar para vocês como uma professora, e eu estou falando de uma parte do ser que eu trouxe para a gente compreender, se eu entendi isso, e conversando com vocês eu estou entendendo isso, eu estou conseguindo passar, mas pode ser que vocês tenham uma compreensão muito diferente, e eu adoro essas diferenças, porque ninguém é dono da verdade, eu estou contando só a minha verdade.
Eu estou compartilhando com vocês, porque no que eu passei envolve a crença da minha mãe, envolve o comportamento do meu pai, as crenças do meu pai, o comportamento da minha mãe. Então era familiar, eu trouxe da família. E aí o Miguel com as crenças e limitações da família dele também. Então nós não viemos de famílias ricas, de famílias prósperas, de famílias que têm abundância, não. Nós viemos, os dois, de problemas financeiros, de problemas materiais. Então o nosso ser físico material sempre foi muito calculado, muito pouco. E aí os dois na fase adulta, trazendo os filhos para o mundo, experimentando o aperto agora junto. Mas era uma decisão que não era minha. E eu tinha muito certo que eu não ia passar mais por isso. E nem os meus filhos. E foi essa decisão que fez com que, mesmo que eu não pudesse sair para trabalhar, eu não saí para trabalhar porque eu escolhi cuidar dos meus filhos. Mas a minha cabeça não parava de funcionar e eu comecei a ler. Por quê? Porque o meu corpo não podia fazer ainda as coisas, mas eu tinha que mudar alguma coisa da minha mente. E eu li muito, gente. Eu li muito. Foi uma tarefa que eu fiz sozinha. Sem ninguém da minha família, sem nenhum amigo, até porque naquela época eu não tinha amizade nenhuma. Eu só tinha minha família, meus irmãos, amizade dentro de casa. Com criança, sem trabalhar fora, eu não tinha ninguém. Eu não tinha esse monte de gente que eu adoro hoje, que eu conheço, não. Era eu mesma. E com os livros. E nos livros eu comecei a ver histórias de autores. Então, na época, eu li Paulo Coelho, que contava, ele tinha uma história, não lembro o livro dele, falando sobre um livro que ninguém aceitou e que de repente, num outro momento, ele já estava um sucesso total. Ai, gente, desculpa o barulho aí. Então, essas coisas, nossa, esse avião tá alto, hein? Me motivavam. Eu comecei a ler biografias de pessoas normais que tinham passado pela pobreza, que tinham vencido. Porque o que me interessava não era o dinheiro em si, não era a riqueza, era saber como fazer. Eu precisava que alguém me falasse, porque não tinha ninguém perto de mim que pudesse me falar isso. Eu não tinha uma pessoa que pudesse me mostrar como as coisas funcionam, eu não tinha exemplo dentro de casa. Eu só tinha exemplo de pessoas comuns que lutavam muito para tirar um tanto de dinheiro no final do mês que era menor do que precisava gastar. E aí eu pensava assim, não é limitando os meus gastos que eu posso ter uma vida próspera. Não é, eu sabia que não era o que os livros estavam me mostrando. Os livros me mostravam que você tinha que ter algo para oferecer para o mundo. É aqui que eu quero chegar, gente. Tudo que eu falei até agora é para chegar até aqui. Eu comecei a aprender que se eu tivesse algo para trazer para o mundo me devolveria numa vida melhor. E que não era só economizando dinheiro, gastando muito pouco, colocando os filhos numa escola pública, comendo arroz com ovo ou um tomate. Não era isso que ia santificar a minha alma, porque eu estava lendo ali que pessoas muito ricas falavam de Deus. Esses livros falavam de Deus o tempo inteiro e eu pensava assim, nossa, então é por aí, porque eles também acreditam em Deus. Porque se tem uma coisa que eu sempre acreditei, é em Deus. E eu nunca acreditei num Deus que quer ver a gente sofrer para se santificar. Eu nunca acreditei, por mais que a religião, porque eu era católica na época, falasse sobre o sacrifício, eu nunca pensei que Deus, como nosso Pai, como Criador de todas as coisas, quisesse que um filho tivesse pouco, que sofresse falta de alguma coisa. Porque eu, como mãe, jamais quis que um filho sofresse falta de alguma coisa e jamais permitiria
isso. Por quê? Por quê? Se a pessoa tivesse que aprender, ela ia aprender de outra forma, mas não sofrendo falta. O que falta pode trazer? Eu não acreditava nisso, eu não acreditava na falta sendo uma coisa boa, eu não acreditava que uma vida sem conforto podia ser alguma coisa boa. Eu acreditava em algo maior. Eu realmente acreditava que se eu melhorasse quem eu sou, eu melhoraria a minha vida material. E aí eu comecei numa busca, gente, numa busca entre, então o que eu tenho que fazer? E aí eu não vi o que eu tinha que fazer, porque não tinha nenhum livro que me mostrasse o que eu tenho que fazer. A única coisa que eu via é que eu tinha que fazer algo que melhorasse o mundo, para melhorar o meu mundo. É isso que eu entendia. E eu tive uma vontade muito grande de passar para o outro o que aqueles autores estavam passando para mim. Uma esperança, porque aqueles autores estavam me dando uma esperança de uma vida melhor, gente. Meus filhos pequenininhos, e eu só pensando, nossa, eu posso ter uma vida melhor, eu posso, essa pessoa existe. E eu pensava assim, essa pessoa é de carne e osso, ela existe. E se ela tem uma vida boa, por que eu não posso ter? Gente, eu vou fazer o próximo vídeo, tá? Vou cortar esse para fazer o próximo.